Então, galera, vamos falar agora dos transportes pela membrana. Eu vou dividir esses transportes em transportes passivos, em transportes ativos e em transportes de macromoléculas, que é a mais tradicional, a divisão mais convencional. Então, vamos falar primeiro dos transportes passivos aqui rapidinho, sem entrar em grandes detalhes sobre eles. A gente vai ver esses detalhes mais à frente, isso é importante. Eles visam igualar os meios. Então, você tem que entender que eu estou falando de um transporte pela membrana. Você tem uma célula e uma membrana plasmática dividindo dois ambientes, o ambiente extracelular e o ambiente intracelular. Então, o que eu estou analisando é o transporte da substância para fora ou para dentro. A membrana divide dois meios, dois ambientes. O transporte passivo, ele vai visar a igualdade desses ambientes. As concentrações dos dois ambientes tem que ficar iguais. Esse é o grande objetivo. Coloca isso na sua cabeça que você já vai ter meio caminho andado para resolver os problemas. Não gastam ATP, ou seja, não tem gasto energético. A substância em questão vai entrar ou vai sair da célula, vai atravessar a membrana, sem gasto de energia, visando a igualdade das concentrações. E eles são incontroláveis. Como não existe gasto energético, a célula não tem a liberdade de ligar e desligar o processo. Ele simplesmente acontece. Ele é uma tendência bioquímica da membrana, é uma tendência bioquímica de igualar. Então a célula não pode escolher agora vai acontecer, agora não vai. Ele vai acontecer simplesmente. E é legal você saber isso, porque isso já me indica o seguinte: se eu tiver a membrana plasmática intacta, vai acontecer o transporte visando a igualdade, mesmo que a célula esteja morta. Se a célula estiver morta, mas a membrana plasmática estiver intacta, ela não tem atividade bioquímica nenhuma, não tem energia, não tem nada lá dentro. Mas a membrana plasmática está intacta, vai acontecer transporte passivo. Ele não é controlável, ele não depende da energia. Os dois transportes passivos que nós temos são osmose e difusão. A osmose é o transporte de solvente. E quando a gente fala de célula, pode entender que esse solvente é água, é o transporte de água. A difusão é o transporte de soluto. E o que vai ser soluto? Fácil, tudo que não é água. Se não é água, é soluto, e esse soluto vai ser transportado por difusão. E aí, bom, a galera confunde, existe uma tendência a se enrolar em relação ao que é osmose, o que é difusão, para onde vai uma coisa, para onde vai a outra. Cara, não tem como confundir. Se você lembrar que osmose é de água, é de solvente, e difusão é para soluto, e você sabe que o objetivo é igualar os meios, igualar as concentrações, você resolveu tudo. Repara só nesse esqueminha aqui. Seguinte, dois recipientes, A e B. No recipiente A eu tenho 1 litro de água com 50 gramas de sal. No recipiente B eu tenho 1 litro de água, 75 gramas de sal. Então dá para você perceber que a concentração no ambiente B, relação aqui de sal com a água, é muito maior do que no recipiente A. Afinal de contas eu tenho mais sal aqui do que aqui e a mesma quantidade de água. Então posso afirmar que o recipiente B é um recipiente hipertônico, mais concentrado, enquanto que o recipiente A, na comparação, ele vai ser o meu ambiente hipotônico, menos concentrado de sal em relação ao recipiente B. Se eu quisesse igualar os dois, que é o objetivo do transporte passivo, eu tenho duas possibilidades, eu tenho duas maneiras de fazer essa igualdade acontecer. Uma delas é pegar sal do recipiente B e transferir o sal para o recipiente A. Conforme eu tiro o sal do recipiente B, o que eu vou estar favorecendo? Que a concentração caia. E em relação ao ambiente A, aqui ó, a concentração vai começar a aumentar. Então aqui é hiper e aqui é hipo. Conforme eu caio a concentração aqui e aumento aqui, concorda? Vai chegar um momento em que eles vão igualar. Então isso é uma possibilidade de tornar os meios iguais transportando sal. Sal, nesse caso, é o soluto.
Isso é o que acontece na difusão. Transporte de soluto que visa igualar os meios. Você vai perceber que o soluto vai para um ambiente, então, menos concentrado. Por outro lado, se eu não mexesse com o soluto, mas sim com a água, se eu pegasse a água, o H2O, e passasse do recipiente A para o recipiente B, vocês vão perceber que conforme eu tiro a água do recipiente a concentração aumenta aqui, e essa água passando para cá, a concentração aqui vai cair. Então eu vou aumentar a concentração de sal e diminuir a concentração de sal transportando água. Isso seria o transporte de solvente. É a osmose acontecendo. Então, de certo modo, tanto difusão quanto osmose, apesar de eu ter transportes para ambientes contrários, mas como eu estou trabalhando com soluto e solvente, o objetivo vai ser o mesmo. O objetivo é igualar os meios. Então, se você lembrar disso, que o objetivo é igualar, a osmose trabalha com solvente, a difusão trabalha com soluto, você vai sempre se lembrar para onde vai cada um dos dois. Quando os dois ambientes ficam iguais, nós chamamos isso de isotonicidade. Os ambientes ficaram isotônicos. Esse é o grande objetivo, deixar que os dois lados fiquem exatamente iguais. Tá? A gente vai explorar isso melhor nas nossas próximas aulas. Isso é essencial para um monte de coisas na sua vida, é essencial para um monte de questões de vestibular, sistemas de um modo geral, sistema excretor depende disso pra caramba, funcionamento de peixe, isso aqui é essencial, você não pode deixar de entender, não pode deixar de saber esse troço. Vamos falar um pouquinho do transporte agora ativo. Então agora vamos falar um pouquinho do transporte ativo. São alguns tipos de transporte ativo que a gente conhece. O que eles fazem? Gastam ATP, então isso já é marcante, no passivo não tinha gasto de ATP. São controláveis, então uma vez que a célula está gastando energia, ela pode gastar energia e o transporte acontecer e não gastar energia e ela desliga o transporte, ele não vai acontecer. Então ela tem um controle maior sobre esse tipo de transporte. Visam manter os meios com concentrações desiguais. Então a ideia aqui é exatamente o oposto do transporte passivo. Aqui eu não quero que os ambientes fiquem iguais. Eu quero bagunçar a coisa toda, eu quero que um lado fique mais concentrado e o outro lado fique menos concentrado. Tá? Você pode, se você quiser pensar assim, nos transportes passivos, a gente tem uma situação muito mais socialista. Eu quero que os dois lados fiquem iguais, fique todo mundo com a mesma quantidade. O transporte ativo não, o transporte ativo é o cara mais capitalista. Um lado vai ficar cheio de soluto, o outro lado não vai ficar com tanto soluto assim. Somente o soluto é transportado. Então, água não viaja por transporte ativo. Água só viaja por transporte passivo. Tá? Então aqui só serve para soluto. A bomba de sódio e potássio é o tipo mais clássico de transporte ativo. A gente também vai abordar essa bomba de sódio e potássio até mais à frente, quando a gente for falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, o impulso elétrico nos neurônios. Você precisa dessa bomba funcionando para esse tipo de coisa acontecer. Agora, no transporte de macromoléculas, que seria nosso terceiro tipo de transporte, macro é grande, então o transporte de moléculas grandes, moléculas essas que não conseguem atravessar a membrana plasmática por meio ali dos fosfolipídios e nem pelas proteínas de membrana. No caso do transporte de macromolécula, a molécula ela tem que ser abraçada, ela vai entrar na célula levando um pedaço da membrana plasmática. A membrana envolve a molécula. Então, as partículas, nesse caso, elas são englobadas, é um processo de englobamento de moléculas grandes. Existe sim um gasto de ATP, na verdade não é muito explorado isso. A ideia do ATP a gente acaba comparando mais no transporte ativo e passivo. Aqui a gente não enquadra, seria um transporte ativo porque gasta ATP. Mas como as moléculas são moléculas grandes, a gente prefere colocar num grupo à parte. Mas tem gasto de ATP. E uma coisa marcante, interessante isso, só acontece em eucariontes. A estrutura da membrana plasmática procarionte não permite que aconteça transporte de macromoléculas, tá? Então, só nas células eucariontes. Fagocitose é o exemplo mais clássico, mas a gente tem outros processos, tipo exocitose, pinocitose. São processos interessantes, são processos, por exemplo, a fagocitose é muito importante no processo de defesa do nosso organismo. Nas nossas próximas aulas, a gente tem que entender cada um desses processos com detalhes, porque isso é muito importante. Fica ligado aí
e não desliga, que a gente vai voltar.